Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina Biomedicina Estética. Nós vamos falar aqui sobre uma introdução geral sobre a biomedicina estética, onde você vai se encontrar nessa disciplina, podendo ser até um profissional da área futuramente, né, um biomédico esteta, exercendo a sua atividade de forma como profissional liberal, né? E essa disciplina ela está dividida, ela está particionada em 6 encontros, 6 módulos, né? E durante esses módulos, ou unidades, nós vamos falar desde a história, né? Vamos começar com a história, né? Vamos falar da legislação, nós vamos falar ali das atividades principais, de como que a estética cresceu, desenvolveu, né? Dentro da área da biomedicina. E hoje, o foco aqui é começar a unidade 1, né? Trocando essa ideia com vocês, sobre os fundamentos aqui da estética, né? Um breve histórico, eu diria. E então, para falar sobre esses fundamentos da estética, ou esse breve histórico, eu preciso fazer aqui uma volta ao passado, né? Como é que é isso? Ora, nós vamos contar a história de como começou essa ideia de estética, né? Então, nós já temos, primeiro, destacar que a beleza em si não pode ser um padrão, e ela não é um padrão. Existe muita confusão dentro de setores da estética, não só da biomedicina, mas de diversas áreas, né? Que a beleza existe um padrão para ela, e você pode observar essa confusão na própria mídia, às vezes, falando sobre harmonização facial ou quadralização facial, todo mundo andando com o mesmo rosto, né? Não faz sentido isso, tá? Mas existe uma ideia de beleza, ok? Falando sobre o rosto, principalmente, existe uma ideia de que o rosto, ele tem, sim, as suas proporções mais precisas, mais adequadas, e isso leva, sim, de certa forma, a um embelezamento. Faz sentido. Mas a estética ela está mais voltada para o sentimento. Um sentimento de, né, liberdade, né? A pessoa entender que ela está feliz, né? A autoestima. A estética ela está voltada para este sentimento. E ela é muito importante a gente utilizar assim, né? Quando a gente trabalha, é importante a gente utilizar a nossa fala nesse sentido de que, primeiro, você está bem consigo mesmo, antes de qualquer coisa. Porque ninguém pode modificar ou se modificar sem estar bem interiormente. Não faz sentido. Por isso a gente tem grandes problemas quando pessoas enxergam assim, que faz um padrão de embelezamento, mas não está bem consigo mesmo, e aquele nunca vai ter fim. Então a pessoa às vezes está fazendo procedimento em cima de procedimento, parece que nunca acaba, porque ela não está bem consigo mesmo. Então preciso destacar isso antes da gente avançar. Mas lá na história antiga, né, lá na antiguidade, onde começou essa história de estética? Como é que começou isso? Veja, na Grécia Antiga, na época dos faraós, né, a gente tinha a Cleópatra, a gente tinha Nefertiti. Se você olhar os livros históricos, tem essas figuras lá no Egito Antigo, né? E eles tinham focos rituais em belezas, né, específicos, né? Tinha a Cleópatra, por exemplo, ela usava alguns peelings, para você ter uma ideia. Há relatos disso, né? Sobre alguns peelings que ela usava, né, na época, né? De ácido lático, por exemplo, né? De passar no rosto e tal, para deixar a pele mais limpa, mais linda, né? Então existia na época já a ideia dos peelings, né? Lá antigamente. A Nefertiti, inclusive, tem uma técnica de aplicação de toxina botulínica chamada técnica Nefertiti, que é onde a gente faz pontos para que a musculatura retraia, né? Relaxe e deixe o ângulo mais bonito. As mulheres gostam muito de deixar o ângulo bonito, né? Alonga, né? O rosto, deixa mais fino. É uma técnica que vem lá da história antiga, Nefertiti. Por quê? Se você pegar uma imagem, pesquisar aí agora no Google, procura lá, Nefertiti. Você vai ver que ela tinha, né, nos relatos históricos aí, a imagem que a gente tem dela é um rosto afinado, longo, com proporções, certo? Então, a gente tem essa história aí, né? Contra a proteção solar, elas já pensavam isso na época, né? E, evidentemente, que depois nós passamos para a parte na era dos gregos. Os gregos, você já ouviu a expressão uma deusa grega, um deus grego? Nossa, que pessoa bonita. É nesse sentido a expressão. Porque os gregos pensavam assim, na beleza, no belo. O que era o belo para eles? Proporções. Eles imaginavam que a beleza, sim, traria satisfação. Então os gregos tinham muito essa ideia da beleza. E aí, dentro do campo estético, a beleza fazia sentido com a moral deles, com a história deles. Então os gregos implantaram essa ideia da proporção, né? A gente tem a geometria proporcional do rosto, vindo aí dessa época, né? E a relação
da mente com o corpo, né? Então os filósofos gregos já falavam mente sã, corpo são. Veja, então eles tinham uma relação de beleza da mentalidade com o próprio corpo. Já fazia sentido para eles isso. Depois nós tivemos aí a Roma Antiga, né? Que tinha ali as extravagâncias dos rituais de banhos, né? Banhos e cosméticos, né? Naqueles banhos termais. Os romanos usavam muito isso. Mas aí a gente vem na Idade Média, nós temos a religião como uma figura, né? A igreja na época, né? O catolicismo, a igreja católica na época, introduziu a ideia de que a beleza não era tão fundamental assim. Então a gente teve nesse período, da Idade Média, em que houve uma repressão da beleza, no sentido de que o belo não é tão importante, que o mais importante é a sua relação espiritual. E a gente teve um pouco essa repressão. E na Idade Moderna, no Renascimento, vem a ideia do clássico, né, surgindo ali, trazendo novamente um pouco da mistura dos gregos, né, trazendo a beleza, o renascentismo, que trazem de volta ali o sentido de que a beleza, sim, é importante, e nós precisamos pensar também, né, em produtos e técnicas que favoreçam, né, a nossa beleza. E aí sim, a gente traz para agora, para a era da atualidade, né? Nós estamos falando em 2025, mas no século 20 e 21, uma explosão de técnicas, né, já desenvolvendo ali aparelhos, tecnologias, que nós vamos falar em outros módulos, né, mas que trazem para nós aqui esta relação da beleza, trazendo, favorecendo, né, ideias de que está sempre apresentável, está sempre bonito, traz satisfação, é o primeiro ponto. E depois abre portas. E existem alguns estudos encomendados por empresas grandes, né, mostrando isso, que pessoas que vão em entrevistas de emprego, dependendo do setor, salvo exceção, né, eu gosto de citar que a área de esporte pode trabalhar de bermuda, um advogado não pode, certo? A área de tecnologia trabalha em home office, então não tem muito sentido às vezes. Vai entrar talvez online, ao vivo ali em alguns momentos. Então não faz sentido trabalhar de paletó e gravata, a não ser que seja uma exigência da empresa. Mas não é o caso de vendedores, né, de lojas, por exemplo, dependendo do tipo de setor, né, pessoas que trabalham na área comercial, né, promotores de vendas, e essas áreas assim, né, que às vezes a empresa vai exigir uma apresentação boa. Gerentes, gestores, diretores de empresas, né? Então essas pesquisas voltaram para esse lado, mostrando que as mulheres bem maquiadas, bem vestidas, se portando bem, tinham mais chance. São pesquisas, tá, pessoal? Não estou dizendo que é o certo ou que é errado. Estou dizendo que tinham mais chance. Por quê? O belo chama atenção. Querendo ou não, sim. Destaca. Então por isso a estética ela ganha velocidade nesse sentido, que as pessoas tendem a se atrair por aquelas que estão mais apresentáveis. E é por isso que há a pesquisa nessa área, para que as empresas vendam mais seus produtos, obviamente. E a estética não fica atrás. Ela vai fazer intervenções para embelezamento ou correções, né? E aí fica agora essa situação para você. Ok? Nos vemos no módulo 2.